Boa tarde, pessoal. Estou aqui gravando para vocês mais uma aula, mais um vídeo sobre a nossa disciplina Psicologia Jurídica do 7º período de Psicologia da FANS. Hoje o tema dessa aula continuamos a unidade 2, atuação do psicólogo no sistema judiciário brasileiro, e hoje nós vamos ver como que se dá na prática essa atuação do psicólogo no âmbito da psicologia jurídica, através do trabalho do perito e do assistente técnico. O material que enviei para vocês foi um resumo elaborado por mim a partir de 3 referências principais. O CPC, que é o Código de Processo Civil, no capítulo 3, dos auxiliares de justiça, ele regulamenta, a atuação do perito no sistema judiciário, e o perito é uma das funções, que a gente pode exercer. Também me baseei na resolução do Conselho de Psicologia, que dispõe exclusivamente sobre a atuação do psicólogo no sistema judiciário, que é uma resolução de 2010, e também me baseei no Código de Ética do Psicólogo Brasileiro. Esses 3 documentos estão nas referências do artigo que eu mandei para você, do texto que eu mandei para vocês, com os links. Vocês podem acessar por lá esses documentos. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer contato comigo, que eu encaminho por e-mail, tá bom? Vamos falar hoje, então, dessa atuação do psicólogo no sistema judiciário. Na próxima aula, na aula da semana que vem, vocês terão acesso a um conteúdo sobre as ferramentas de trabalho desse psicólogo no âmbito judiciário. Então, hoje nós vamos falar sobre essa atuação de uma forma mais breve. Na próxima semana vou detalhar para vocês quais as ferramentas e os instrumentos que este profissional pode utilizar no âmbito da psicologia jurídica, tá? Então, veja, a atuação do psicólogo, como eu disse, na condição de perito, ela é regulamentada pelo Código de Processo Civil. A edição que eu estou utilizando é de 2015, e nela, no artigo 149, do capítulo 3, os auxiliares da justiça, vai delimitar o perito como sendo um auxiliar, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, Então, o psicólogo no âmbito judiciário, ele pode atuar como um perito que vai estar sujeito a essas normas judiciárias, as quais estão submetidas outros auxiliares além do perito. Por exemplo, vou citar, oficial de justiça, o intérprete, tradutor, o escrivão, enfim, são várias profissões, várias formas de atuação no judiciário, e dentre elas está o perito. O psicólogo perito, geralmente, ele é um servidor público habilitado, por concurso público, através de exames de provas e títulos, e ele também pode ser substituído naquelas localidades onde não existem peritos concursados, o juiz poderá determinar a realização de perícia por um profissional de sua confiança. O que é um profissional de sua confiança? Um profissional previamente cadastrado junto ao fórum da comarca, para atuar como perito naquela instituição, tá? Então, ele precisa se preparar, precisa de uma formação, Existem várias instituições que fornecem cursos para peritos, E a partir do momento que ele tem essa formação, ele vai responder aos quesitos, que são exigidos para que ele possa ser cadastrado como um psicólogo perito. Caso naquele fórum, ao qual ele pertence, na região que ele tem interesse em trabalhar, caso não tenham peritos concursados, que atuam no fórum, havendo entrado através de concurso público, ok? Vou relembrar um quadro que eu já passei para vocês no início dos nossos encontros ainda, na faculdade, sobre a atuação do psicólogo na psicologia jurídica. O nosso objeto de estudo, se vocês forem olharem nesse quadro, eu gosto de chamar a atenção para esse ponto. O objeto de estudo do psicólogo, o objeto de trabalho do psicólogo na psicologia jurídica é a análise de questões que ocorrem no contexto judiciário,
como fóruns, cartórios, tribunais, sob a perspectiva psicológica. Por que eu gosto de chamar a atenção disso? O objeto é único, né? O que se coloca ali naquela condição do sistema judiciário é um objeto que vai ser abordado por diversos profissionais, por diversas formas de atuação, a fim de entendê-lo sob suas várias perspectivas. Estamos retomando aqui novamente mais um ponto das nossas aulas anteriores que concebem, né, o sujeito em conflito com a lei como um ser provido de várias perspectivas. Ele é possível de ser abordado a partir de várias perspectivas, né? E isso foi uma construção a partir da entrada das ciências humanas no campo do direito, vocês lembram? Então, retomando mais uma vez, o objeto de estudo, né, do psicólogo na psicologia jurídica, o seu objeto de estudo e de trabalho, é o objeto que está em questão no fórum. Porém, nós temos a nossa perspectiva de abordá-lo. A nossa perspectiva é a psicológica. Por que nós temos uma perspectiva e outras áreas de atuação têm outra? Porque esse ser que está ali, esse sujeito que está ali, ele é um sujeito que pode ser visto por várias perspectivas. Ele é multideterminado, né? É isso que a gente viu já no início da nossa disciplina. A área de abrangência da atuação desse psicólogo, né? Toda atuação a mando da justiça, onde se exerce a função pericial, corresponde à prática sob imediata subordinação à atividade judiciária, autoridade judiciária. Perdão. O psicólogo perito, ele está trabalhando no fórum a serviço do Poder Judiciário. Ele vai responder, elaborar documentos a partir desta demanda. Ele vai ter contato, ele vai ter como parceiros outros profissionais que vão atuar com ele até diretamente no setor psicossocial, como acontece muito, por exemplo, o assistente social. É um profissional que trabalha muito diretamente com o psicólogo, perito. Ele vai ter, para poder trabalhar aquele caso que ele está cuidando, né? Ele vai ter contato não só com a vítima, com o autor ou com as partes envolvidas, mas às vezes ele pode ter contato com a família, com pessoas próximas, ele pode fazer visitas institucionais nos lugares que essas partes envolvidas frequentam, a fim de otimizar, né, os instrumentos que ele utiliza e a sua produção de documentos. Então, ele pode se valer de uma série de questões para poder exercer o seu trabalho, mas ele precisa sempre ter clareza, e isso faz uma diferença fundamental em qualquer instituição onde o psicólogo trabalha. Ele tem que ter clareza de a qual poder, a qual instituição ele está submetido. E neste caso aqui é a autoridade judiciária. Né? A autoridade judiciária é maior naquele contexto, por exemplo, no fórum, no juiz, certo? O quadro profissional, então, em que o psicólogo perito pode, né, estar encaixado, né? O psicólogo pode estar encaixado, como eu disse, como perito ou como assistente técnico. Eu vou falar agora um pouco sobre o assistente técnico. O assistente técnico são profissionais contratados, né, pelos envolvidos para defender os seus interesses, garantindo-lhe o direito ao contraditório. Direito ao contraditório é um dos direitos básicos da justiça. Quando uma pessoa não está satisfeita, não está de acordo com uma decisão deferida, ela pode acessar esse direito ao contraditório, ela pode questionar essa decisão. Uma das formas de questionar essa decisão, pelo menos no nosso campo, né, a partir de um laudo elaborado, né, por um profissional da psicologia, no caso o perito, que é o primeiro a ser convocado, uma das partes envolvidas, ou até mesmo o juiz, pode solicitar uma segunda análise do caso, né? E quando essa análise é solicitada por uma das partes, ela é feita por um assistente técnico contratado por uma das partes.
Então, ele não é o psicólogo perito do fórum mais. Ele é um psicólogo externo, contratado por uma dessas partes, para poder prestar um serviço que também vai ser colocado no processo. Também vai fazer parte do processo, né? O trabalho do psicólogo, do assistente técnico, né? É uma regulamentação de um desses documentos que eu falei para vocês, né? Da resolução que dispõe sobre o trabalho do psicólogo no contexto judiciário. Essa resolução, ela possibilita o trabalho do assistente técnico, né? E dá várias providências sobre isso, né? Por exemplo, eu coloquei um artigo para vocês aqui, que é o artigo 2º. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, ou seja, eles não trabalham juntos. São momentos distintos, tá? Para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço utilizado. Parágrafo único. A relação entre os profissionais deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo. Tá? Isso nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula sobre os instrumentos. Nós vamos falar sobre as entrevistas, testes, vários recursos que os psicólogos, né, que compõem o quadro profissional da psicologia na atuação no sistema judiciário podem lançar mão, né? Um cuidado, né, que é levantado, um cuidado que é sempre colocado e que inclusive é previsto no nosso código, é o cuidado de se manifestar tecnicamente apenas sobre aquilo para o qual esteja capacitado. Isso é uma condição que não é dessa resolução exclusiva para o trabalho no sistema judiciário. Ela é uma recomendação, na verdade ela é uma obrigação do psicólogo que está no Código de Ética Profissional, ou seja, ela se refere a todos os psicólogos. E isso no contexto judiciário tem um valor tremendo, né? Se a gente for pensar que, como eu havia dito lá atrás, a nossa perspectiva de abordagem do objeto em questão é perspectiva psicológica. Existem outras perspectivas, eu vou considerá-las, mas eu não vou manifestar-me tecnicamente sobre elas. Eu não vou manifestar-me tecnicamente pelo trabalho do assistente social ou do advogado de defesa, né? Não vou trabalhar a favor de uma perspectiva da promotoria, né? Então, isso é um ponto muito importante, necessário, não só na jurídica, mas principalmente nela, né? E ela está prevista no artigo 1º dos deveres fundamentais do psicólogo. Então, é um dever do psicólogo assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, técnica e teoricamente. Então, essa é a obrigação do psicólogo em qualquer área que ele for atuar, mas ela faz uma diferença enorme, ela tem um peso muito grande no contexto judiciário, justamente porque nós estamos retomando, né? Nós estamos tratando de um objeto multifacetado, né? O ser humano, ele é atravessado por várias contingências e a sua relação de conflito com a lei, ela também tem esses atravessamentos. Então, o nosso papel é considerar todos esses determinantes, porém, eu só posso atuar tecnicamente considerando um deles, né? Que é a perspectiva psicológica, que é essa para a qual a gente está se formando. Ainda coloquei para vocês as vedações, né? O que é vedado ao psicólogo perito de acordo com o Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Veda-se ao psicólogo perito ser perito em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade da perícia ou a fidedignidade de suas conclusões. Então, o psicólogo perito, ele precisa se eximir de atuar como perito em condições, em situações em que ele esteja envolvido afetivamente ou esteja envolvido através de algum tipo de vínculo com as partes, né? Isso é recomendado, né? Isso
isso é vedado ao psicólogo. E tanto o perito concursado quanto o perito que é contratado, né? Ele deve pedir para ser excluído do processo, ele deve pedir para ser substituído, o que para os juízes funciona como declaração de suspeição, né? Quando os juízes não se sentem aptos ou se sentem impedidos de atuar em algum caso, eles declaram suspeição e pedem para ser substituídos. Então, algo desse tipo deve ser feito pelos psicólogos que se envolvem numa situação assim, né? Se ele for um psicólogo perito concursado do fórum e tiver uma relação de qualquer tipo de vínculo atual ou anterior com alguma pessoa envolvida num processo, ele deve se eximir de atuar nesse processo, tá? Outras redações, e aí a resolução do CFP que eu citei sobre a atuação do psicólogo no contexto jurídico, é vedado ao psicólogo que atua como psicoterapeuta das partes envolvidas em litígio trabalhar como perito ou assistente técnico em processo que as envolva. Isso retoma um pouco o que eu disse anteriormente, mas dá um outro caráter, porque aqui também envolve assistente técnico, né? O assistente técnico, ele não pode ser aquela pessoa que já trabalha, que já atende uma das partes envolvidas no litígio judicial. Há de se buscar um outro profissional. Já o psicoterapeuta é vedado produzir documentos provenientes do processo terapêutico com a finalidade de fornecer informações à instância judiciária sem o consentimento formal de seus pacientes. É uma grande questão, né, para muitos alunos, né, de psicologia, qual que é o papel do psicólogo quando ele é convocado a depor, né, no sistema judiciário, quando ele é convocado por algum motivo a depor, né? Ele pode se valer da questão do sigilo, né, do sigilo que protege o que o paciente traz para o psicoterapeuta durante uma sessão. Porém, no Código de Ética também está previsto que o psicólogo ele deve colaborar com a minimização, com a eliminação de qualquer situação de injustiça, de qualquer tipo de situação em que o sujeito possa gerar um dano, né? Então, ele tem que ter esse duplo compromisso. Ao mesmo tempo em que ele tem a questão do sigilo, que o protege o seu paciente, ele também tem que lembrar que ele tem no seu código de ética um artigo no qual ele é obrigado a denunciar qualquer forma de violência, de exploração e de injustiça, né? Caso ele presencie ou tenha conhecimento. Então, é uma condição bem peculiar e bem delicada, né? E esse artigo, essa vedação que eu trouxe aqui, ela fala sobre essa condição de uma forma relacionada aos documentos, né? A gente não pode fornecer documentos dos nossos pacientes à justiça, se solicitado, sem o consentimento formal dos pacientes. Quando é de criança, tem que estar consentido pelos responsáveis, né? Então, esse também é um cuidado que tem a ver com as relações do psicólogo com a justiça, né? Então, por este fragmento, né, ficamos por aqui. Eu deixei nas referências, como eu disse, as três referências que eu usei, né? O Código de Processo Civil, o Código de Ética e a Resolução 8 de 2010. E espero que vocês deem uma olhada nesses documentos, que eles são importantes. Eles regulamentam a nossa atuação no sistema judiciário. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os procedimentos técnicos, instrumentos utilizados pelo psicólogo neste contexto. Um abraço.